Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo ao nosso sextaço, Guarda Municipal da cidade de São João, Pernambuco, ano de 2023, parte de matemática, raciocínio lógico, aqui na plataforma do Estou Preparado com o professor Douglas de Souza. Aqui, gente, vamos revisar todos os tópicos do seu edital para que você chegue aí nesse domingo arrasando na tua prova, gabaritando a parte de matemática, raciocínio lógico e podendo aí sim conquistar a tua farda, tá bom? Tamo junto. E já deixo o convite para você amanhã. Vou estar lá na cidade de Garanhuns para o nosso aulão de véspera. Se você puder estar lá, eu vou ficar muito feliz, beleza? Então, a gente vai começar pela parte de raciocínio lógico matemático. Proposições, conectivos, equivalência, implicação lógica e argumentos válidos. A parte de raciocínio lógico mais raiz, beleza? Então, primeiro, eu queria lembrar com você aqui as tabelas verdades mais importantes. Aqui a gente tem o conectivo e, que a gente fala que é a conjunção, beleza? Aqui a gente tem o ou, que é a disjunção. É bom se ligar na simbologia, o i para baixo, o ou é o vzinho para cima, tá bom? Um v normal. Aqui eu tenho o conectivo ou, aqui eu tenho se e somente se. E aqui eu tenho, deixa eu só ajeitar isso aqui que ficou muito ruim. E aqui eu tenho a condicional, tá? Aqui eu tenho se, então. Bom, o que você precisa lembrar? Você precisa, essencialmente, focar neste daqui, tá bom? Que é o mais importante para a banca UPE, e esse daqui. Essas duas tabelas verdades precisam estar muito frias na tua mente. Mas, para o se então, para esse caso daqui, só precisa lembrar uma coisa. Só existe, não esquece isso para a prova de domingo, só existe uma possibilidade de uma proposição composta com o conectivo se então assumir o valor de falso. É quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quando a primeira proposição, a primeira parte for V e a segunda for F, a proposição receberá o valor de falso. É o único caso em que a condicional se então é falso, que o pessoal fala Vera Fish é falso, beleza? O restante é verdadeiro. Então, dá uma olhadinha com calma aqui. Lembra essas tabelas verdades, tá bom? A gente vai precisar dela na resolução das questões, mas tira um print aí, não esquece disso, beleza? Primeira questão na tela diz assim pra gente, ó. A proposição, se a fase da Lua é minguante, então a maré é baixa, é equivalente a... Ou seja, aqui a gente está perguntando, e a UPE faz muito isso, o se então, como é que eu gero uma equivalência do se então? Beleza? Então vamos destacar as proposições. Aqui eu tenho a fase da Lua é minguante, isso aqui é a minha proposição 1. Maré é baixa, proposição 2. Anota essa observação que eu vou te fazer na próxima folha e a gente volta para resolver. Ó, pediu equivalência do se então, nega a primeira. Existem duas formas de fazer a equivalência do se então. A primeira é, nega a primeira proposição, nega-se a primeira proposição, troca o conectivo pelo ou e mantém a segunda proposição. Como assim, professor? Vamos lá. Uma possibilidade para gerar uma equivalência do se então seria nega a primeira. Quem é a primeira? A fase da Lua é minguante. Qual é a negação de a fase da Lua é minguante? Ah, a fase da Lua não é minguante. Não é minguante. Beleza, professor. Neguei a primeira. Troca o conectivo se então por ou e mantém a segunda tranquila. A maré é baixa. Tem essa alternativa? Vamos analisar com calma. Tem essa alternativa? Não tem, professor. A fase da Lua não é minguante ou a maré não é baixa. Aqui não, ele negou as duas. Você, para fazer dessa forma, você só nega a primeira e troca o se então por ou. Vamos olhar a letra D. A fase da Lua não é minguante e, ó, cuidado, e não. E também ele negou, né? Falso. A fase da Lua é minguante e a maré não é baixa. Falso também. Deveria aparecer o ou, e aqui ele deixou a primeira e negou a segunda. Não. Então, a primeira forma de gerar uma equivalência seria a fase da Lua não é minguante, neguei a primeira, troquei o conectivo se então por ou
e mantive a segunda, mas não tem esse gabarito. Tá bom, professor. Qual é a segunda forma, então, de gerar equivalência? Inverte as proposições e nega tudo, mantendo o conectivo. Essa é a mais comum. Então, inverte as proposições. A primeira é a fase da lua é minguante. E a segunda é a maré é baixa. Você vai inverter e negar. Então, vai ficar a maré não é baixa. Essa aqui é a proposição 2, que inverteu. E a segunda vai ficar a fase da lua não é minguante. Professor, e o conectivo? Ah, o conectivo é o mesmo. Se a maré não é baixa, então a fase da lua não é minguante e, portanto, a gente fica com o gabarito letra A. Ó, se a fase da lua não é minguante, então a maré, a gente fica com o gabarito letra B. Se a fase da lua não é baixa, então a fase da lua não é minguante. Beleza? De novo, para que você gere uma proposição equivalente no se então, ou você mantém a primeira, nega a primeira, troca o conectivo pelo ou e deixa a segunda paradinha. A forma mais comum dos concursos públicos é a segunda forma de gerar equivalência do se então. E como que eu faço? Inverte as proposições de posição, nega ambas e mantém o conectivo se então. Beleza? Quer mais? Olha para esse quadro aqui de resumo. Ó, equivalência. Como é que você faz a equivalência no se então? Tá aqui para você. Ou você nega a primeira, coloca o ou, mantém a segunda, ou você faz pelo que a gente chama de contrapositiva. Inverte as proposições, nega todo mundo, mas mantém o conectivo. Tranquilo? É de se esperar que na tua prova tenha uma questão dessa daqui. Tá bom? Para que você gere a equivalência do se então ou negue o se então. Mas é muito provável que na tua prova domingo tenha uma questão referente ao conectivo se então. Olha para essa tabela daqui. A primeira parte é para gerar uma equivalência. Agora, para negar o se então, presta bem atenção. Para negar o se então, você vai fazer assim, ó. Você mantém a primeira, presta atenção. Mantém a primeira e nega a segunda. É o que eu chamo comicamente de regra da amante. Regra da amante. Brincadeira, tá, gente? Só para você lembrar. Tem duas proposições conectadas pelo se então. Como é que eu nego? Regra da amante. Como é a regra da amante? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, se eu tenho P implica que, como é que eu vou negar essa estrutura? Como é que eu vou negar o se então? Ó, lembra da aula do sextaço? Não estou preparado com o professor Douglas de Souza. Regra da amante. Como é que eu nego? Deixa a primeira, então a primeira fica, pô. Deixa a primeira e nega a segunda. Ah, professor, captei. Ou seja, o conectivo vai trocar. Ao invés de ficar assim, então vai ficar i. Beleza? Vai ficar a conjunção. Para negar, você faz assim. Deixa a primeira fica, pô. E nega a segunda. Beleza? Beleza, gente. Questão de número 2. Se é falso, presta atenção. Se é falso que todo pássaro é herbívoro, então necessariamente é verdade que. Aqui a gente está numa questão de quantificador. Presta atenção. Se eu estou dizendo que todo pássaro é herbívoro, como é que eu nego isso? Porque se isso é falso, isso aqui é falso, né? Então o que é verdade? Bom, para negar o todo, se eu digo todo mundo desse auditório que eu estou aqui agora vai ser aprovado no concurso público de domingo. Como é que eu nego essa frase? Que não vai acontecer. Mas como é que eu nego essa frase? Me mostra um cara que não vai ser aprovado. Ou seja, você nega o todo particularizando. Então, se eu estou dizendo que todo pássaro é herbívoro, como é que eu vou negar... Herbívoro, perdão. Como é que eu vou negar isso? Me mostra um pássaro que não é herbívoro. Ou seja, para negar o todo, eu particularizo. Então, a negação é que seria, existe pelo menos um pássaro que não é herbívoro. Existe pelo menos um pássaro que não é herbívoro.
Ou seja, existe ou algum, ou pelo menos um, tá bom? Mas particulariza. Então vamos lá, letra A. Algum herbívoro não é pássaro? Não. Algum pássaro, existe um pássaro, pelo menos um pássaro não é herbívoro. Letra B. Nenhum pássaro? Não. Letra C. Algum pássaro não é herbívoro? Ok, correto. Se eu estou dizendo que todo pássaro é herbívoro, eu teria uma seguinte situação. Pássaro, herbívoro. Para mostrar que esse conjunto não está dentro dos herbívoros, me mostra um cara aqui fora. Ou seja, me mostra que algum pássaro não é herbívoro. Beleza? Nega o todo, particularizando. Todo aluno é alto. Como é que nega isso? Me mostra um aluno que não é alto. Ou seja, existe pelo menos um cara, há algum cara que não é alto. Ponto. Beleza? Questão de número 3. A negação lógica da afirmação irei trabalhar se e somente se. Agora a gente está na bicondicional. Hoje não faz sol, ou seja, irei trabalhar se e somente se. Hoje não faz sol. Bom, vamos lá. Irei trabalhar. Eu vou colocar o conectivo, tá? Se somente se. Hoje não faz sol. Como é que a gente faz para negar o se somente se? Bom, se você voltar lá no começo da aula, olha para a tabela verdade do se somente se. Tá bom, professor. Olha para a tabela verdade do ou. Observe a última coluna. FVVF. VFF, V. Ou seja, gente, as tabelas verdades assumem valores contrários no ou e no se somente se. Quando aqui é F, aqui é V. Quando aqui é V, aqui é F. Ou seja, uma forma de negar o se somente se é trocar por ou. Ah, professor, e é? É. Então, uma possibilidade nessa questão 3 seria dizer o seguinte, ó. Irei trabalhar se somente se, hoje não faz sol. Só trocar o se somente se por ou. Então, negar isso aqui, a negação, bem simples de fazer, uma possibilidade seria ou irei trabalhar, ou hoje não faz sol. Só isso, professor? Exatamente, só isso. Ou seja, não faz nada com as proposições, tá? Elas ficam paradinhas. Só troca o se somente se pelo ou. Então a gente fica com gabarito, letra E. Mas tem isso aqui também para você, ó. Uma forma é a primeira que eu falei, troca o se somente se por ou, apenas mantendo as proposições, já negou. Ou você pode entender que a bicondicional são duas condicionais. Então, se eu tenho não P, se somente se, que, eu posso enxergar isso como sendo a mesma coisa de não P, implicando que, ou seja, só a ida, ou, tranquilo? Não, colocar aqui o tio, que, implicando P. Ou seja, eu posso enxergar como duas condicionais. E aí é só eu negar essa e negar essa, que a gente já sabe como faz. Como que faz, professor? Ah, aí é tranquilo. Uma forma de negar, como a gente já falou, é a regra da amante. Mantém a primeira e nega a segunda. Tranquilo? Beleza. Então, ficaria, só para deixar claro, ficaria para você P, I, não que, ou que, I, não P. Tá bom? Seria essa a outra forma de você, uma forma mais complicada de você negar o se somente se. Mas se você souber a primeira, provavelmente você já vai acertar a questão. Tá bom? Então, uma forma de você negar, deixa eu só ajeitar isso aqui. Uma forma de você negar o se somente se é simplesmente manter as proposições, irei trabalhar, hoje não faz sol, e trocar o conectivo se então pelo conectivo ou, porque eles têm tabelas verdades com valores contrários. Tranquilo? Beleza, professor? Mais um exemplo. Isaqueu é advogado, se somente se Tadeu é professor.
Então tem a primeira aqui, ó. Primeira proposição. Isaqueu é advogado. Tadeu é professor. Uma forma de negar isso seria: mantém, Isaqueu é advogado, Tadeu é professor. E ao invés de colocar o conectivo sim, então, você coloca o conectivo ou, negou. Show de bola? Tá bom, professor. Questão de número 4. Diz assim pra gente. A negação lógica de todo pernambucano, já sabe que vai particularizar. É brasileiro nato ou é brasileiro naturalizado? Presta atenção. Todo pernambucano é brasileiro. Vamos olhar para essa primeira aqui. Todo pernambucano é brasileiro nato. Vamos olhar para aqui. Como é que nega isso? Ah, professor, todo pernambucano é brasileiro nato. Me mostra um pernambucano, então, que não é brasileiro nato. Então, pelo menos um pernambucano existe e não é brasileiro nato. Como é que nega o ou? Ah, bota o i. Ah. E como é que nega brasileiro naturalizado? Brasileiro não naturalizado. Então, vamos analisar as afirmativas. Como é que fica essa primeira daqui? Vai me mostrar um cara que é pernambucano e não é brasileiro nato. Ou seja, há pelo menos um pernambucano que não é brasileiro nato. Ou existe pelo menos um pernambucano que não é brasileiro nato. Então, letra A. Existem pernambucanos que não são brasileiros natos. Tá ok. E o nem está aqui como sentido de ir. Nem brasileiros. Perdão, gente. O nem está com sentido de não. E não são brasileiros naturalizados. Ou seja, está corretíssima a questão, né? Todo pernambucano é brasileiro nato. Existem pernambucanos que não são brasileiros natos ou é brasileiro naturalizado. Como é que eu nego isso? E não é brasileiro naturalizado. Só que o item colocou assim. Existem pernambucanos que não são nem brasileiros naturalizados, natos, ok? Nem brasileiros naturalizados. Beleza. Vamos olhar a letra B? Existem pernambucanos que são brasileiros natos. Não, gente, ele não negou nada aqui. Eu quero a negação. Eu tenho que particularizar o todo, mas negar. Então seria, existem pernambucanos que não são brasileiros. Então, falso, letra B. Existem pernambucanos que são brasileiros natos. Falso. Não existem brasileiros natos? Não, não é assim que se faz. Todos os brasileiros natos ou brasileiros naturalizados são pernambucanos. Não. Todo pernambucano é brasileiro nato. Existe um cara que é pernambucano, mas não é brasileiro nato. Tranquilo? Então, letra B. Questão de número 5, diz assim pra gente. A negação, essa questão teve um pouquinho de problema, tá? Porque ela está com as alternativas, digamos, incompletas, mas ela não pode ser anulada, tá bom? Ela é uma questão que dá para responder. Não está completa, mas dá para responder. Diz assim, a negação lógica da afirmação. Todos os brasileiros possuem CPF, isso aqui é a primeira afirmação, primeira proposição, e alguns brasileiros não possuem RG. Isso aqui é o P2, proposição 1, proposição 2. Olhe só para um. Eu quero negar isso. Como é que eu nego isso? Ah, professor, todos os brasileiros possuem CPF. Então eu diria que a negação é: existem ou alguns ou há brasileiros que não possuem CPF. Tranquilo? Já acabou. Eu posso concluir isso da negação? Pode, é a primeira proposição. Ah, professor, então gabarito é a letra A. Porque ele está perguntando, a partir da negação dessa proposição toda, todos os brasileiros possuem CPF e alguns possuem RG. Quando eu negar isso, o que eu posso concluir? Ah, a primeira parte, se eu negar a primeira parte, todos os brasileiros possuem CPF, eu estou dizendo que pelo menos um brasileiro, que existe brasileiro, que alguns brasileiros não têm CPF. Então eu já posso marcar a letra A. Eu posso concluir isso dali. O problema é, se eu negar a sentença toda, aí não vai ter o gabarito. Se eu negar as duas partes, que é o correto, não tem um gabarito completo. Que seria, existem brasileiros que não possuem CPF ou todos os brasileiros não possuem RG. Beleza? Ok, professor. Questão, mais alguma coisa a falar aqui? Deixa eu ver. É que não tem a segunda parte, né? Não tem a negação da segunda parte. Beleza.
Questão de número 6. Diz assim pra gente. A partir da afirmação, é verdade que existem palhaços que não gostam de sorrir. Deduz-se que. Vamos deduzir alguma coisa daqui. Veja, existem palhaços que não gostam de sorrir. Então vamos colocar aqui um conjunto grande com a galera que não gosta de sorrir. Pergunto a você que está aí do outro lado da tela. O conjunto, a bola, referente aos palhaços, está totalmente dentro dessa bola da galera que não gosta de sorrir? Não, professor, porque ele está dizendo que existem palhaços que não gostam de sorrir. Ele não disse que todos os palhaços não gostam de sorrir. Então, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Palhaço e uma parte em comum, ou seja, existe uma galera que é palhaço e que não gosta de sorrir, que está aqui. Mas tem palhaço que está fora. Tá bom. Agora vamos julgar, então. O que é que eu posso concluir? Letra A da questão 6. Entre as pessoas que não gostam de sorrir, algumas são palhaços? Sim, gente. Se eu pegar essa galera daqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui que eu estou pintando de amarelo, esse cara não gosta de sorrir e é palhaço. Então isso eu posso concluir. Verdadeiro. Já é letra A. Mas vamos analisar as outras. Letra B. Quem gosta de sorrir não é palhaço? Não. Quem gosta de sorrir pode estar, por exemplo, aqui, ó. E é palhaço. Então não posso concluir isso. Entre as pessoas que não gostam de sorrir, nenhum é palhaço. Não, esse cara aqui, ó. Todo esse cara aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, é a interseção de palhaço com quem gosta de sorrir. Então, falso, né? Letra D. Quem não gosta de sorrir é um palhaço. Não, esse cara aqui não gosta de sorrir e não é um palhaço. Tá bom? Então, falso. Letra E. Entre os palhaços, nenhum gosta de sorrir. Claro que não. Tá aqui, esse bloco aqui todo, ó. É palhaço e gosta de sorrir. Então, de fato, gabarito, letra A. Fazer o diagrama ajuda muito a você visualizar e aí descartar as alternativas. Beleza? Questão de número 7. Supondo que a afirmação, se todos fizerem a sua parte, então o mundo ficará melhor, é verdadeira, é necessariamente verdade que, vamos com calma, se todos fizerem sua parte, qual é a proposição 1? Todos fizerem a sua parte. Beleza. Qual é a proposição 2? O mundo ficará melhor. Tranquilo? Ah, professor, eu só excluo o conectivo, né, para saber quem são as proposições. Isso. Então é necessariamente, ou seja, ele está querendo que você gere uma equivalência. Como é que a gente faz a equivalência do se então? Volta para a observação que eu fiz para você no começo da aula. Como é que faz a equivalência do se então? Duas possibilidades. Nega a primeira, troca o conectivo pelo ou, mantém a segunda. Ou inverte as proposições e nega tudo. Então vamos lá. A mais comum é inverte as proposições e nega tudo. Então se antes era P1, todos fizeram a sua parte, e a outra era o mundo ficará melhor, eu vou inverter. Só que eu vou inverter negando. Então vai ficar primeiro o mundo, tá bom? O mundo não ficará, ou não vai ficar, não ficará melhor. Isso é a segunda que eu inverti. A primeira, que vai para a segunda posição, porque eu estou invertendo, todos fizeram a sua parte. Alguns não fizeram sua parte. Nem todos fizeram sua parte. Então, nem todos fizeram a sua parte. E agora, professor? Agora eu vou e coloco o mesmo conectivo se então. Se então. Ou seja, inverti as proposições. Antes era P1 implica P2. A equivalência disso é não P2 implica não P1. Só inverter e negar. Então vamos analisar se tem gabarito assim ou a gente vai ter que fazer da outra forma da equivalência, que é negar a primeira, trocar o conectivo por ou e manter a segunda. Letra A. Se o mundo não ficar melhor, bateu até aqui, então nem todos fizeram a sua parte. Bateu o gabarito letra A. Ô professor, mas não é ficará, mas é só uma adaptação. Tá bom? Aí é mais uma parte
gramatical do que raciocínio lógico. É só adaptação para a frase ficar gramaticalmente correta, né? Ou se adequar melhor, ficar com um entendimento melhor. Essas adaptações com palavras não fazem muita diferença. O foco é o que está acontecendo. Ele está invertendo as proposições e negando e manteve o conectivo. Então tá ok, beleza? Letra B. Se nem todos fizeram a sua parte, não. Se começou com se, ele tem que inverter as proposições e negar. Então não pode começar pela primeira. Se todos fizeram a sua parte, falso, começou pela primeira. Opa, coloquei o F no lugar errado. Se o mundo ficar melhor, ó, ele inverteu, mas não negou, falso. Se o mundo não ficar melhor, ó, então todos fizeram a sua parte. Ele inverteu, mas só negou a primeira, falso. De novo, tem duas formas de você gerar uma equivalência no se então. Inverte, nega tudo e deixa o se então, ou uma outra possibilidade é nega a primeira, troca o se então por ou e deixa a segunda, beleza? É assim que você gera a equivalência do se então. Questão de número 8. Alguns felinos são domesticados. Então o que é que eu faço? Faço um diagrama. Tem o grupo dos domesticados, D, e tem um grupo dos felinos. Mas tá todos os felinos dentro do grupo dos domesticados? Não. Tá mais ou menos assim, ó. Alguns, esse bloco daqui, ó. Alguns felinos são domesticados. Então, esse bloco daí. Tá bom. Agora, todos os felinos são carnívoros. Então, o grupo dos carnívoros tem que pegar todos os felinos. Vai fazer mais ou menos isso. O que eu posso concluir? Todos os domesticados são carnívoros? Falso. Pode acontecer? Pode, mas não é obrigado que o C pegue todo mundo. Ele pode ser como eu desenhei. Então, não posso afirmar o que está dito na letra A. Letra B. Alguns carnívoros são domesticados? Sim, vai ter esse grupo aqui, ó. Esse grupo é carnívoro e é domesticado. Verdadeiro. Letra B, o gabarito. Mas vamos analisar? Letra C. Todos os carnívoros são felinos? Claro que não, gente. Ó, tem gente que está aqui, é carnívoro, mas não está dentro do F. Existem, então, carnívoros que não são felinos. Beleza, então falso. Todos os felinos são domesticados. Não, ele fala, alguns são domesticados. Então falso. Por exemplo, esse felino daqui, ó, ele não é domesticado, ele não está no grupo amarelo. Letra E. Todos os domesticados são felinos. Não, gente, esse cara aqui, ó, ele nem é felino, mas é domesticado. Beleza? Fazer o diagrama, como eu já falei, agiliza demais, muito, muito mesmo, tá? No teu entendimento e na resolução desse tipo de problema, desses tipos de problemas, tá? Questão D, número 9. A negação correta, negação da proposição todos os corpos celestes são astros reluzentes. Como é que nego todo? Particulariza. Então existem alguns, pelo menos um, e nego o restante. Então, todos os corpos celestes não são, aliás, todos os corpos celestes são astros reluzentes. Como é que eu nego? Existem ou há, ou pelo menos um, corpos celestes que não, tem que negar, tá bom? Que não são reluzentes. Então ficamos com qual gabarito? Reluzente ficou muito feio aí, né? Ficamos com qual gabarito? Reluzentes. Letra A. Os corpos celestes não são reluzentes? Falso. Porque aqui ele está dizendo que todos não são? Não. Está dizendo que todos são. Para negar, mostra um que não é. Beleza? Letra B. Todos os corpos celestes são opacos? Não, gente. Há corpos celestes, presta atenção, há corpos celestes que não são reluzentes? Verdadeiro. É exatamente isso que a gente fez. Vamos olhar a letra D? Há corpos celestes que são reluzentes. Isso não é a negação. Letra E. Há corpos celestes reluzentes e há corpos celestes opacos. Falso. Letra tem que estar ligado na negação disso. A negação disso é particulariza o conectivo, no caso o quantificador todo, ou seja, todo vira existe, há, pelo menos um, algum, e nega o restante da frase, tá bom? E para a gente fechar a parte de raciocínio lógico raiz e ir para outra parte, que é o raciocínio lógico matemático, digamos assim, tópicos mais comuns da matemática. Questão 10 diz assim para a gente. Considere as seguintes afirmações. Você tem um grupo de argumentação.
Como é que eu vou resolver essa questão? Mas vamos lá, letra A. Letra A não. Item A, digamos assim. Item 1, item 2, item 3. 3 argumentos aqui. Se eu estudar 3 proposições compostas. Na verdade, só a primeira e a segunda é composta, né? Letra A. Se eu estudar, então não sou reprovado. Beleza. Ou eu jogo ou eu estudo. Beleza. C. Eu fui reprovado. Nessas condições, é possível concluir logicamente que... Gente, como é que resolve esse problema? Assume que todo mundo é verdadeiro. Então, essa sentença vai ser verdadeira. Essa sentença vai ser verdadeira. E essa vai ser verdadeira. Tá bom. Ou assume que todo mundo é falso. Mas assume que todo mundo é verdadeiro. É sempre bom fazer isso. Na verdade, assuma que todo mundo é verdadeiro sempre, vá. Você não vai errar, não. Eu vou assumir que as 3 afirmações que ele fez é verdadeira. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que eu fui reprovado. E como isso aqui é uma proposição simples, isso é verdadeiro. Essa é a hipótese, essa é verdadeira. Tá bom, mas professor, se eu fui reprovado é verdadeira, essa parte aqui do não sou reprovado é falso. Só que a proposição toda, se eu estudar, então não sou reprovado, ela tem que ter valor lógico verdadeiro. Qual é o único caso que o se então, que é o caso da afirmação A, qual é o único caso que o se então assume valor lógico falso? Quando a primeira for verdadeira e a segunda é falsa. Como a segunda aqui é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Então a primeira, eu estudar, é falso. Porque aí, deixa eu colocar aqui um F, não sei se dá para ver que tem um F, tá? Se eu não estudar, então não sou... Perdão, se eu estudar, então não sou reprovado. O não sou reprovado já é falso, que é a segunda parte da condicional. Se a primeira for verdadeira, a sentença toda é falsa. Mas por hipótese, ó, ela é verdadeira. Não é não? Então, como a segunda parte é falsa, a primeira obrigatoriamente, por ser sim, então, tem que ser falsa. Agora eu vou pegar o B e analisar. Ou eu jogo, ou eu estudo. Só que, preste atenção, tá? O eu estudo, a gente já sabe que é falso pelo A, ó. Isso aqui é falso. E como a sentença toda tem que ser verdadeira, no ou, quando é que o ou é verdadeiro? Volta lá no começo da aula. Quando é que o ou é verdadeiro? Quando as proposições, elas têm valor lógico diferentes. Tá aqui, ó. Quando é VF ou FV. É o contrário, por exemplo, da bicondicional. Quando é que a bicondicional é verdadeira? Quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Ou as duas são V, ou as duas são F. Mas no ou, quando é que o ou é verdadeiro? Quando as proposições têm valor lógicos diferentes. Ou seja, VF, FV. Como aqui já é F, a primeira tem que ser V. Ou seja, o eu jogo é verdadeiro. Então, letra A é o gabarito. Eu joguei. Eu estudei? Não. Eu estudei e também joguei? Não, eu não estudei. Eu nem joguei nem estudei? Falso. Eu joguei. Eu estudei, mas não joguei? Falso. Eu não estudei. Beleza? Então a gente fecha a parte de raciocínio lógico. Show de bola? Vamos iniciar a parte de raciocínio lógico matemático. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagem, sequências de números, letras e palavras, tá bom? Então, primeira questão, bem simples, de porcentagem para a gente aquecer. Diz assim, 25% de um sexto de 6.000 equivale a quanto? Bom, primeiro eu vou calcular um sexto de 6.000. O de, não esquece, concurseiro, o de significa multiplicação. Então, eu vou fazer um sexto multiplicado por 6.000. Tá bom, professor. 6.000 vezes 1 é 6.000. Dividido por 6 vai dar 1.000. Desse valor eu tenho que calcular 25%. Então, eu vou calcular 25% de 1.000. Quer uma dica bem rápida? Toda vez que pedir para calcular 25% de alguma coisa, é só dividir por 4. Quanto é 1.000 dividido por 4? 250. Então, 25% de 1.000 é 250. Ou você faz da forma tradicional, 25 sobre 100, e o de é multiplicação.
Posso cortar 2 zerinhos, sobra 10 vezes 25, que dá 250. Então, aquela operação ali dá 250. Tá bom. Só que você tem que julgar se é letra A, B, C, D ou E. Então, pegue letra A. Letra A está dizendo que é 1/4 de, o de é multiplicação, 1.000. 1.000 vezes 1 dá 1.000, dividido por 4 dá 250. Então, de fato, letra A é o gabarito da questão de número 11. Tranquilo? Número 12, diz assim, questão de porcentagem agora. Também de porcentagem, continuando. Em um dado setor de uma empresa, 3 funcionários, João, colocar aqui, João, José e Fernanda, o João, José e Fernanda, foram homenageados pela produtividade, dividindo as totalidades dos lucros do setor entre eles, de forma que João recebeu 16% dos lucros e Fernanda recebeu o dobro do valor pago a José. Cuidado aqui, ó. Fernanda recebeu o dobro do valor pago a José. Vamos pensar numa barra quebrada em 3 partes. Tá bom, professor. Uma será a Fernanda, perdão, 2 será a Fernanda e a outra será o José. Ah, professor. Ou seja, se Fernando recebe 1, perdão, se José recebe 1, Fernanda recebe 2. Se José recebe 10, Fernanda recebe 20. Ou seja, Fernanda recebe o dobro de José. É como se eu pegasse o todo, quebrasse em 3 partes, dou 2 partes para Fernanda e uma para José. Tá bom. O todo em porcentagem tem que dar 100%. Beleza, professor. Só que 16 já ficou com o João. Então, o que sobra? 100 menos 16, que dá 84. O 84% vai ser a junção de Fernando e José. Vou pegar esse 84, quebrar em 3. Quanto é 84 dividido por 3? Dá 28. Então, José recebe 28, que é uma parte, e Fernanda recebe as outras duas, 28 mais 28. Beleza? 56%. Então, Fernanda 56% e José 28%. Tranquilo? Beleza, professor. Ou eu poderia dizer que José recebe X, Fernanda recebe 2X, aí faria X mais 2X igual a 84. 3X igual a 84, o X seria 84 dividido por 3, que dá 28. Aí Fernanda recebe o dobro, então 56. Tá bom? Agora eu vou continuar a leitura da questão. Deixa eu apagar isso aqui. Continuando a leitura da questão. Diz assim pra gente. Cadê? Se o valor recebido por José foi de 1.400, então 28%, vou colocar aqui, 28% equivale, ou seja, está para 1.400. Qual é o valor total do lucro que a empresa distribuiu? Qual é o 100%? 100% é X. Faço o meio pelos extremos, vou ficar com 28x vezes x, tá? O 1.400 vai multiplicar o 100, só acrescentar 2 zerinhos. Então, eu vou ficar com 140.000 dividido por 28. Só que se você observar um pouquinho, 140 divide por 28. Quanto é 140 dividido por 28? Dá 5. E aí você coloca os outros 3 zeros. Então, o total é 5.000. Portanto, o gabarito, letra D, questão de número 12. Tranquilo? 13. Uma jarra possui apenas bolas nas cores azul, colocar aqui, azul, vermelha ou preta. Então, só tem essas cores de bolas na jarra. Beleza, professor. Aí ele fala, cadê? 30% das bolas possuem cor azul. Então, 30% possuem cor azul. 150 bolas são da cor preta. 150 bolas. Não está em porcentagem, tá? Cuidado. Tá bom. E 1/5 das bolas são da cor vermelha. Qual o total de bolas da jarra? Ou seja, qual o 100%? Bom, perceba que 1/5 não está em fração. Como é que eu passo de, colocar aqui, tá? Como é que eu passo de decimal para fração? Eu divido 1 por 5. Se fosse 10 por 5, daria 2. Então, 1 por 5 dá 0,2. E se está em decimal e eu quero passar para porcentagem, eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 é avançar a vírgula 2 casas
para a direita. Então, avança uma, duas, dá 20%. Ah, professor. Ou eu poderia pensar assim, pense numa barra quebrada em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. As partes são iguais. Então, se a barra representa 100% e eu tenho 5 partes, quanto que vale uma parte? Ah, professor, eu pego 100 e divido por 5. Então, aqui está 20%, 20%, 20%, 20% e 20%. Totaliza 100. Como eu estou interessado em 1/5, das 5 partes, então eu pego uma. Ou seja, 1/5 é a mesma coisa que 20%. Tá bom. Agora, vou apagar, tá? Agora o que é que eu percebo? Se eu juntar o total de bolas azuis com o total de bolas vermelhas, eu obtenho 50%. Ah, professor, juntou azul com vermelha, dá 50%. Onde que estão os outros 50%? Nas bolas pretas. Então, 50% é preta. Pensa numa barra quebrada em duas partes. 50%, 50%. A jarra. Metade, que é 150, é preto. A outra metade tem que ser 150, que é azul e vermelha. O total, então, 300 bolas, gabarito letra B, questão de número 13. Tranquilo? Número 14. Em uma empresa, exatamente 30% dos cargos de manutenção são ocupados por mulheres. Então, eu tenho mulheres. Deixa eu só pegar mais uma folha para essa questão, para não ficar uma coisa bagunçada. Questão 14 também sobre porcentagem, tá? Ó, diz assim para a gente. Mulheres representam 30%. 30% são mulheres. Por consequência, homens representam o restante, ou seja, 70%. O todo tem que dar 100%. Beleza? Tá bom, professor. 70% e 30% de um total que eu não conheço. Aí ele fala, para garantir a distribuição mais equitativa, ou seja, igualitária, decidiu-se não demitir ninguém e adicionalmente contratou-se 48 mulheres autodeclaradas, estando o setor após a contratação exatamente com o mesmo número de homens e o número de mulheres. Nessas condições, o número inicial de pessoas, vou chamar de X, tá, que é o que eu quero, ocupando o cargo de manutenção da empresa vamos com calma, eu tenho X pessoas, eu não sei a quantidade que é inicial, só que eu sei que 30% desse valor é mulher, então 30 sobre 100 vezes X, eu posso cancelar aqui, dá 3x sobre 10. Isso aqui é o total de mulheres inicial. E o total de homens é 70% de x, ou seja, corta um zerinho, 7x sobre 10. Isso é o total de homens inicialmente, isso é o total de mulheres. Só que no total de mulheres eu ainda vou acrescer 48. Após acrescer 48 mulheres, ao que eu já tinha, as quantidades ficam iguais entre homens e mulheres. Então, 3x sobre 10 mais 48 é igual a 7x sobre 10. Ou seja, o número de homens é exatamente igual ao número de mulheres após a contratação das 48 mulheres. O número de homens não se alterou. Está lá, é 7x sobre 10. Então, 7x sobre 10. Igual, o número de mulheres era 3x sobre 10. Só que aí acrescentei 48. Então, é 3x sobre 10, que já tinha, mais 48. Professor, chegamos numa equação, né? Como é que resolve? Simples. Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então, 7x sobre 10. O 3x sobre 10 vem para cá negativo. Então, vai ficar menos 3x sobre 10 igual a 48. Como os denominadores ali daquelas frações são iguais, você repete o denominador e executa a operação. 7 menos 3 dá 4x. Então, fica 4x sobre 10 igual a 48. Quando não há ninguém aqui, ó, o 1 está implícito. Faço o meu pelos extremos. Vai ficar 4x. O 10 que multiplica o 48 dá 480. O 4 que está multiplicando passa dividindo. 480 dividido por 4 dá 120. Então, eu tinha um total de 120 pessoas inicial. Cuidado que é inicial. Beleza, pessoal, é o X. Letra A, menor que 100? Falso.
Maior ou igual a 100, mas menor que 150? Beleza. É maior do que 100 e é menor do que 150. Questão 14, ficamos com o gabarito letra B. Beleza. Questão de número 15. Mas antes disso, uma observaçãozinha aqui para você. Ó, pense no seguinte problema. Uma mercadoria sofreu 2 acréscimos sucessivos. Um de 30% e, em seguida, um de 40%. Qual é o aumento final após esses 2 aumentos sucessivos? Vou fazer de 2 formas para você, tá? Primeira solução. Cair questão desse tipo no domingo, primeira solução, suponha um valor inicial. Não marque 70%, não é o gabarito. Qual o valor inicial do produto? Sei lá, bota 100. É o melhor valor em porcentagem. Então bota 100. Isso aqui é o valor inicial. Em cima dele, o primeiro aumento é de 30%. Quanto que é 30% de 100? Ah, professor, é 30, mas se você não souber, 30% de 100. Corta ali, ó, sobra só 30. Então, o que era 100 vai para 130. Beleza? Beleza. Em cima do 130, vai aumentar 40%. Aí vai para 170, professor? Calma. 40% de 130. Eu posso cortar os 2 zerinhos aqui, com esses 2, dá 52. Então, o que era 130 vai aumentar a 52. Vai para 182. Ou seja, você saiu lá de 100 e chegou em 182. Aumentou quanto? 82%. Ah, professor, essa é a resposta. Tá bom, mas eu vou fazer uma segunda solução. E tem, professor? Tem, que é um macetezinho para você. E essa segunda solução eu vou fazer aqui, ó. Aí, professor, exatamente. Nesse tamanho, é. E eu vou poder fazer na prova? Vai. Então foca aqui, foco total aqui. Esse macete é exclusivo para quando você tem 2 aumentos sucessivos. Ou 2 descontos. É similar. Mas 2 aumentos. O primeiro foi de quanto? 30. Coloca o 30 aqui. Mais. O segundo foi de quanto? 40. Soma. Mais. Volta uma casa lá no 30. Ah, professor, fica 3. Vezes. Volta uma casa no 40. Ah, professor, fica 4. 30 mais 40. 70. Mais 3 vezes 4, 12. 12 com 70 é quanto? 82. Ou seja, 82%, ó, gabaritou. Ah, menino! Assim eu gabarito a prova. Ô, professor, e se fosse desconto? A mesma coisa. Só que ao invés de no último pedacinho você somar, você iria subtrair. Ô, professor, então quer dizer que se na prova disser assim, aumentou 50, depois aumentou 80. Aumentou quanto, então, ao todo? Ah, modo prático, 50 mais 80. Mais, volta uma casa no 50, fica 5, vezes, volta uma casa no 80, fica 8. Voltar uma casa, gente, ó. Voltar uma casa, tá bom? 50 mais 80, 130. 5 vezes 8, 40. Então aumentou 170%. Ah, é essa a resposta? Exatamente essa a resposta. Você pode fazer assim e gabaritar a tua prova. Show de bola? Tamo junto? Se for desconto, você faz igual, só que no final você subtrai. Aqui seria um menos, tá? A parte da multiplicação lá no desconto, você subtrai. Gostou dessa? Aumentou? Ó, professor, e se for um número quebrado? Não tem problema. Aumentou 25, aí vai ficar 2,5 na última parte. Vou fazer a multiplicaçãozinha. Ou você faz do primeiro jeito que eu mostrei aqui. O melhor jeito é aquele que você entende, consegue fazer e acerta a questão. Eu não estou aqui para te dizer a melhor forma. Eu te mostrei 2. A que você gostar mais, vai fundo. Tem gente que gosta mais da primeira, tem gente que gosta mais da segunda. Tá tudo bem. O importante é você conquistar a tua farda, tua aprovação no teu concurso. Beleza? Questão 15 diz assim para a gente. Em um lançamento de 2 novos tipos de vinho, um branco e um tinto, dos 300 clientes pesquisados, ou seja, esse é o total, 250 degustaram o vinho tinto, 190 o vinho branco e 10 não quiseram degustar nenhum dos dois. Quantos clientes provaram ambos os tipos de vinho? Como é que a gente resolve essa questão, professor? Por diagrama de Venn. Como assim? Não lembro. Para cada tipo, para cada conjunto envolvido, desenha uma bola, que a gente chama de diagrama. Então eu tenho vinho do tipo branco, vinho do tipo tinto. Beleza, professor.
Quem tiver fora é porque não toma nenhum dos dois, que é 10. Então, vou colocar aqui para não ficar em cima. 10 está fora. 10 não quis provar nada. Ou seja, ao juntar branco, a galera que provou branco, provou tinto, quando juntar tudo aqui, ó, tem que dar quanto? Ah, professor, era 300 pessoas, né, entrevistadas. Só que 10 está fora. Então, a galera que tomou alguma coisa tem que dar 290. Tá bom? Eu vou apagar esse traço aí e vamos distribuir os dados. Ô, professor, antes de começar a resolução, me mostra aí onde está a galera que tomou os dois? Sim, mostro. Tá aqui, ó. Essa é a galera que tomou os dois, que a gente chama de interseção. É o que tem em comum. Aqui está o conjunto do vinho tinto, beleza? E ali está o branco. Agora vamos distribuir os dados. 250 tomou o tinto. 190 tomou o branco. Ô, professor, se eu somar 250 com 190, vai dar, ó, 0, 14 vai 1, vai dar 440, professor. Não está errado, não? Não era para dar 300 no máximo? É, mas só que ele não disse que 190 só degustou o branco. Ele não disse que 250 só degustou o tinto. Tem gente que degustou os dois. Aí o que eu vou fazer para fazer de modo prático, professor? Ó, quando eu juntasse as duas bolas, era para dar 290 pessoas, porque 10 está fora. Mas quando eu juntei, deu 440. Aí você faz assim na hora da prova. 440. Passou quanto do que deveria dar? Passou quanto de 290? Só subtrair. Que vai dar 0, que eu vou pedir emprestado, né? Vai ficar 14. Passou 150. Essa galera é a galera que está na interseção. E é, professor? É. Corre pro abraço. Sempre que eu somar e verificar o que passou do que deveria dar é a interseção, com dois conjuntos, sim. Ah, captei. Já era. Então, por exemplo, era para dar 30. Aí eu somei, não tem ninguém fora nesse caso do exemplo. Eu somei e deu 40. Passou quanto do 30? 10. Então ele está aqui. Ah, entendi. Ele foi contado 2 vezes. Tá bom, show de bola. Questão de número 16. Dos 120 candidatos, para fixar melhor as ideias, em uma instituição, 100 falam inglês e 80 falam espanhol. Eu já vou desenhar 2 bolas. Inglês, espanhol. A galera que está aqui no meio é a galera que fala ambos. Só que ele fala que 4 não fala nenhum dos dois. 4 está fora. Logo, quando juntar inglês mais espanhol, tem que dar, ó, o total era 120, mas 4 está fora. Então a galera que fala inglês, mas a galera que fala espanhol, tem que dar 116, que é 120 menos 4. Vou até puxar aqui. Tá bom, professor. Só que ele fala que 100 falam inglês, 100. E espanhol são 80. Aí eu somo 100 mais 80, que dá quanto? 180. Passou quanto do que deveria dar? Ah, deveria dar 116. Passou quanto? Aí eu faço 180 menos 116. Ah, professor, vou pedir emprestado aqui. Aqui vai ficar 10, né? 6 para 10, 4. 64. 64 que está aqui, professor? Exatamente isso. É a galera que fala ambos os idiomas. Por isso, gabarito, letra A, questão de número 18. Tranquilo? Questão de número 17. Que poderia usar diagrama, mas eu não vou utilizar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, enquanto isso, lê a questão, tenta fazer. Diz assim, ó, uma área da universidade dispõe de 100 professores. Então eu tenho um total de 100 professores, chamado 100P, que são mestres ou doutores. Então, mestres, isso é o título dos caras, tá? Ou doutores. Tá bom, professor. Contratados no regime de dedicação exclusiva ou parcial. Então, cada um aqui é exclusivo ou parcial. A mesma coisa para os doutores. Exclusivo ou parcial. Fiz o esquema, gente, organizei a questão, não vou errar. Aí ele fala, atualmente existem 35 professores com dedicação exclusiva. Ou seja, o grupo de mestres, dedicação exclusiva, mais o grupo de doutores com dedicação exclusiva, dá 35. 40 doutores em regime parcial. Então, parcial aqui e doutor é 40. E 45 mestres ao todos.
Se tem 40, ó, presta atenção, se tem 45 mestres ao todo e o total são 100 professores, 45 para chegar em 100 falta quanto? 55. Então o total é 55 doutores. Ah, porque só é mestre ou doutor. Tá bom. Aí ele fala, quantos doutores tem dedicação exclusiva? Ah, professor, tem 55 doutores. E desses, 40 estão em regime parcial. Para completar 55, falta 15. Esses estão em regime exclusivo. Perfeito. Gabarito, letra D. Show de bola? Tranquilo. Fez o esquema, ó. Organizou a resolução, dificilmente tu vai errar. Questão de número 18. Assinale a alternativa que apresenta a 29ª, a 105ª e a que está na posição 1944, respectivamente. Qual é a letra que está nessas posições? Repetindo a palavra gentileza. Ou seja, vai ser gentileza, gentileza, gentileza. Percebe que o G é a primeira, o E é a segunda, o N é a terceira, o I é a quarta e assim por diante. Como é que a gente faz esse tipo de questão? A palavra vai ficar se repetindo, é uma sequência periódica. Gentileza, gentileza, gentileza e assim por diante. A gente vai pegar a posição que eu quero chegar, por exemplo, 29, e dividir pelo total de letras que estão se repetindo. Que no caso, gentileza tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou dividir por 9. 29 dividido por 9 dá 3, que dá 27, e sobra 2. O 3 significa que a palavra gentileza se repetiu 3 vezes. E ainda sobraram 2 letras. Ah, professor. Então, eu vou olhar para a segunda letra. Quem é a segunda letra? Primeira é G, a segunda é E. Então, aqui é E. Então, a primeira parte da solução, vou colocar aqui o gabarito, tá? É E. Já não pode ser letra C, já não pode ser letra D e já não pode ser letra E. Ah, como a segunda é L, eu vou logo para a terceira, que é o 1944. Então, eu vou dividir por 9. Isso aqui dá 2, que dá 18, sobra 1, baixo 4. Isso aqui dá 1, que sobra 5, né, baixo 4. Isso aqui dá 6, que não sobra nada. Então, a palavra se completou 216 vezes. Ô, professor, quando sobra 0, qual é o gabarito? Vamos pensar. Se sobrar 1 é a primeira. Se sobrar 2 é a segunda. Se sobrar 7 é a sétima. Se sobrar 8 é a oitava. Se sobrar 9, eita, está dividindo por 9. Não pode sobrar 9. E quando é que vai ser a última letra? Quando sobrar 0. Esse tipo de questão, presta atenção, esse tipo de questão, sobrou 0, é a última letra. Não tem mais nenhuma letra, a palavra se completou. Então, nesse caso aqui, se sobrou 0, é a última letra. Logo, letra A. Portanto, o gabarito é de fato letra A. A sequência será E e a última será A. Já dá para marcar. E a do meio é L. Se você dividir isso por 9, vai dar 1, sobra 1, baixo 5, vai dar 1 e sobra 6. A sexta letra, ó, G é a primeira, E, N, T, I, L é a sexta letra. Tá bom, vamos fixar melhor? Primeiro vamos fazer isso daqui, né? Mas tem mais questão sobre sequência, tá? Estamos quase acabando. Espero que você tenha gostado, esteja gostando, tá? Compreendendo a resolução. Baixe o material que está aí na descrição, tá? Você vai fazer uma excelente prova domingo. Acredite, vai dar tudo certo. Você vai gabaritar. A gente está na fase final. A gente está na revisão. Você já estudou tudo. Você está preparado. Você está com a gente. Ó. Tamo junto. Você não está só. Papai do céu te abençoe sempre. Diz assim, ó. A voz está ruim, mas estamos aí. E amanhã vamos estar lá em Garanhuns. Espero que você esteja lá comigo, tá bom? Se estiver lá, chama para tirar uma foto, para a gente bater um papo aí. Se tiver alguma dúvida da live de hoje, tá? Do nosso sextaço, me pergunta lá, não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai se ajudar. E amanhã vamos estar lá fazendo o nosso super aulão de véspera lá na cidade de Garanhuns, aulão presencial. Equipe do Estou Preparado vai estar lá. Questão 19 diz assim. Observe as equações abaixo. Substituindo o símbolo, que símbolo é esse? Sei lá, o triângulo para baixo e o triângulo para cima, por operações, o valor que substitui esse triângulo aqui no final é, vamos pensar, o primeiro é 2, triângulo para baixo, 3, triângulo para cima, 5 e o resultado deu 3. Depois é 3, triângulo para baixo, isso é uma operação, tá? 4, triângulo para cima, 6 e deu 75. Vamos encontrar o que é esse triângulo para baixo e o que é esse triângulo para cima. Vamos testar.
Se aqui fosse mais, 2 mais 3. 2 mais 3 dá 6. O que eu vou fazer para dar 3? Se eu botar um menos, não dá. Ok. Então você vai testando. Aí você pensa um pouquinho. Se eu colocar menos aqui, 2 menos 3, menos 1. E aqui eu boto mais, menos 1 mais 5 dá 4. Parece um caminho sem saída. Aí vem uma luz. Ô professor, isso aqui pode ser a potência. Porque, ó, 2 elevado ao cubo, dá 8. Menos o 5, vai ficar 8. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Menos 5 vai dar 3. Então parece que isso aqui é a potência, isso aqui é elevar, e isso aqui é menos. Parece. Vamos testar no outro? 3 elevado à quarta, menos, que é esse cara aqui, 6. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Menos 6 dá 75. Bateu. Então, no caso da questão, vou ter que apagar, tá, a primeira linha aqui. No caso que eu quero para resolver a última, aí ficou fácil, professor. Agora é só fazer o quê? 4 elevado a 5, que é a primeira parte aqui, ó, menos o 7. 4 elevado a 5, vamos resolver, tá? É 4 elevado a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vou fazer aqui. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aqui dá 16, aqui dá 16, e aqui está o 4, né? 16 vezes 16 é 256, vezes 4 é 1032. Então isso vai dar 1032, perdão, dá 1024. 1024, que é até uma potência conhecida, que é 2 a décima, tá? Vou até anotar aqui. 1024 menos 7. 1024 menos 7 é 1017. Portanto, gabarito, letra E, questão de número 19. Tranquilo? Questão de número 20. Agora sim, voltando para aquela da sequência. Ó. Qual a letra, repetindo a palavra sublime, sublime. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Tem 7 letras. Se der 1, vai ser S. Se der 2, vai ser U. Se der 3, vai ser B. 4L, 5I, 6M. Para dar E, tem que ser 0. Porque ela é a última. Tá bom. Eu quero aqui estar na 432ª letra. Ou seja, aqui está na posição 432. Vou pegar o 432 e dividir pelo total de letras, que é 7. 43 dividido por 7 dá 6, que dá 42, sobra 1. Baixo 2. 12 dividido por 7 vai dar 1 e sobra 5. Então eu vou olhar para a quinta letra. Qual é a quinta letra? É o I. E, portanto, gabarito, letra B, questão de número 20. Número 21, a mesma coisa. Palavra difícil, tem quantas letras? Tem 5, não, na verdade tem 7. Então eu vou pegar 348 e vou dividir por 7. Isso vai dar 4, que dá 28, sobra 6. Baixo 8. 68 dividido por 7. Isso vai dar 9, que dá 63, sobra 5. Então vou olhar a quinta letra. 1, 2, 3, 4, 5. Então é o C. Lembrando que para dar L, que é a última letra, o resto teria que ser 0. E para a gente fechar o nosso sextaço, e eu deixar você continuar aí na resolução, vamos fazer o último problema, agora envolvendo frações. Não é da Banco PE, tá bom? Mas é um padrão de questão, é da Banca Vunesp, tá? Mas tem tudo a ver com a UPE no modelo desse probleminha aqui, e pode estar na tua prova no domingo. Diz assim, ao colocar 108 litros de água em um tanque, observa-se que o marcador que antes indicava 3/8 passou a indicar 1/2. Ou seja, pensa no marcador aqui. Aqui está 0, aqui está 1. 0 quando está vazio, 1 quando está cheio. Tá bom. E aqui está o meio dele. Ele estava marcando 3/8. 3/8 está antes de 1/2. Então o marcador estava aqui, ó. 3/8. Você colocou 108 litros e ele passou a marcar agora 1/2. Então esse espaço aqui corresponde a 108 litros. Tá bom, professor. Mas que fração é essa? Pense que aqui fosse, por exemplo, 2 e que aqui fosse 10.
Que tamanho é esse? 8. Como é que você achou 8? 10 menos 2. Ou seja, você faz o cara que está na frente menos o cara que está atrás para achar o espaço. Ah, professor. Beleza. Então, para achar esse espaço aqui em fração, vou pegar aqui a canetinha amarela, para achar esse espaço aqui em fração, eu vou pegar 1/2 menos 3/8. E como é que eu faço para subtrair isso? Você pode tirar o MMC ou você pode usar a borboleta. Lembra da borboleta? Se não lembra, não tem problema. Aqui dá quanto? 8 vezes 1 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6 dá 2. E embaixo você multiplica. Ó. 2 vezes 8, 16. Dá para simplificar essa fração por 2. Então dá 1 sobre 8. Pense numa barra quebrada em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou pintar uma parte, porque é 1/8. Uma parte dessa é esse espaço aqui todo, ó, que em litros corresponde a 108. Ah, professor, como ele quer o tanque todo, eu quero todas as partes juntas. Eu quero as 8 partes. Só que cada parte equivale a 108. Então, para achar o total, eu vou multiplicar 108 por 8. 108 está aqui, 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 está em todo lugar. Então, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 0 dá 0, com 6 que veio vai dar 6. 8 vezes 1 dá 8. Então, o tanque cabe, ao todo, 864 litros. Ficamos com o gabarito, letra B, na última questão do nosso aulão de véspera para a Guarda Municipal da cidade de São João PE. Espero que você tenha gostado, compreendido. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? De coração, espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, ainda dá tempo, tá bom? Se você estiver no aulão presencial em Garanhuns, amanhã eu vou estar lá, a gente bate um papo, tá bom? Se ficou algo ainda sem o teu entendimento, a gente vai te ajudar. O importante é que domingo você conquiste a tua tão sonhada aprovação. Eu sei que até aqui foi difícil, tá? Você enfrentou muitas dificuldades, mas saiba que vai valer a pena e que você não está sozinho. Você tem toda a equipe do Estou Preparado para te ajudar. Conta com a gente, tá? A gente é uma família. Então, a gente está junto em todas as dificuldades. Só solta sua mão na aprovação. Então, a gente te acompanha do início, antes de lançar o edital, até o dia da prova. Sempre será assim. Esse é o compromisso do Estou Preparado, de cada membro que compõe a equipe do Estou Preparado. Essa é a filosofia do professor Isaqueu Silva. Essa é a filosofia do Estou Preparado. Tamo junto, que Deus te abençoe. Excelente prova. E quem estiver comigo amanhã, a gente bate um papo. Tô indo embora. Espero que você tenha gostado. Forte abraço, bons estudos. Só solta sua mão na aprovação. Continue aí a programação do nosso Sextaço. Fui!